E aí, pessoal, tudo beleza? Tudo em paz, graças a Deus. Estou eu aqui para mais um vídeo da nossa série Alinhando a Sonoplastia ao Músico. Penúltimo vídeo dessa série tão especial, tão legal. Eu, pelo menos, estou me divertindo bastante podendo falar sobre esse assunto. Estou me sentindo útil de alguma forma falando sobre esse tema e espero realmente estar sendo aí para você, né, está sendo aí para a sua comunidade. Estou falando sobre essa ótica, né, sobre esse tema, debaixo da ótica da música na igreja, porque é o lugar onde eu mais tenho experiência de fazer música, que é fazer música na igreja. Então a gente está falando sobre alinhar a sonoplastia ao músico, ou seja, fazer o pensamento do pessoal da técnica estar também alinhado ao pensamento do pessoal da música, fazer essas coisas andarem em conformidade para que a gente possa ter cada vez mais uma música e uma sonorização melhor dentro da equipe de louvor, dentro da congregação local. Se esse material está sendo útil para você, gostaria de te pedir, sim, que você deixasse aí seu like, que você deixasse um comentário, se você puder também, que você venha se inscrever aqui no meu canal, se você ainda não é inscrito, que você deixe aí esse comentário, porque no comentário também é muito importante para a gente poder criar novos assuntos para poder trazer sempre aqui. Então, vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Hoje o tema é: estilos diferentes exigem técnicas de sonorização diferentes. Então, é importante a gente alinhar, porque existem dentro da música da igreja, existe dentro da música da igreja vários estilos, bandas que tocam estilos diferentes, né? Não é porque é dentro da igreja, não é porque é música cristã que necessariamente é tudo a mesma coisa. Não. É, é feito uma diferenciação de acordo com o gênero musical, de acordo com a proposta escolhida para aquela banda de fazer música. Então, como a gente tem estilos diferentes, a gente também vai ter a necessidade de uma técnica de sonorização diferente para cada estilo. E eu vou explicar isso aqui com um pouco mais de detalhe. É o seguinte: se você, por exemplo, tem uma banda que hoje é o mais comum, uma banda que toca o estilo worship. Hoje em dia é o mais normal, né? O mais comum. Então a gente tem ali um violão, uma guitarra, um baixo, uma bateria e um teclado. E eventualmente também a gente vai ter o VS, né? Que vai estar acompanhando, além dos vocais, né? Do pessoal que canta. Mas é importante você se atentar que esse estilo, por exemplo, ele vai ter algumas características bem peculiares dele, que vai te dar um pouco de referência de como seria feita a sonorização para esse estilo. Por exemplo, característica. A gente tem uma guitarra que geralmente ela vem com um over, né? Um drive assim bem sutil, uma guitarra que tem um som mais puxado para o clean. No entanto, ele é muito reverberado, né? Ele tem muito reverb, ele tem muito delay. Então, essa é uma característica específica do estilo. A gente tem um baixo que é tocado notas mais longas, geralmente não com o dedo, né? O baixista não toca a mão direita com o dedo. Normalmente eles vão com a paleta, né, fazendo aquelas notas mais longas sendo executadas pela paleta. Uma outra característica: a bateria, normalmente a caixa é grave, né? Você tem uma caixa grave, você tem uma caixa que ela basicamente está na mesma região ali, né, de frequência dos tons da bateria, normalmente, né? É lógico que ela vai ter aquela ponta mais em cima, né, que é por causa da esteira, mas ela também é grave. Então, repara só, a gente tem essas características. Outra coisa, o teclado, geralmente nesses estilos, o teclado ele usa também um piano mais reverberado, com um pad, né, também que é mais longo. Então, o que a gente está falando aí? A gente está falando de chance
de embolar, né? Vamos falar assim, a gente ter um som embolado. Por quê? A gente tem muito reverb e a gente tem muito grave, né? Porque a gente tem notas muito longas, tanto no baixo quanto o próprio som da caixa da bateria, também quanto os pianos e os pads, né? Eles vão tendenciar mais para um médio grave, né? Então, a gente tem uma tendência de um som mais embolado. Então, o que é necessário ser feito? É necessário você fazer um corte de frequência muito, assim, detalhado realmente em cada uma dessas partes do médio grave para trás. Você fazer um corte correto, né, na caixa, um corte correto no bumbo, um corte correto no baixo e também manter o piano numa região que seja realmente só dele ali, para que a sonorização fique mais agradável, né? Ela vai ter peso, mas ela vai ter peso mediante a cada instrumento que vai ser colocado naquela região de frequência. É óbvio também que o auditório vai determinar muito o quanto que você vai fazer os cortes de frequência, mas é necessário que seja feito isso para que esse estilo soe, chegue limpo, pesado, porém nítido para quem está ouvindo. Agora, se você tem, por exemplo, uma banda que já é mais tendenciada ao groove, né? Vamos falar assim, vou chamar desse jeito. Quer dizer, a gente já troca muitas características, muitas características. Vou te falar a primeira delas. Primeira característica, a guitarra, ela é seca, ela é clean realmente, né? Ela vai ter ali uma modulação, mas ela não vai ter reverb e delay, né? Ela vai ter um phaser, a guitarra vai ter um chorus, a guitarra vai ter um aular, né? Então, se a tendência da banda é mais groove, então essa é uma característica. Outra característica que você vai ter diferente, a caixa já não é grave mais, a caixa agora já é uma caixa mais piccolo, né? Uma caixa que ela está mais presente na região médio agudo do som, né? Outra característica muito específica, o baixo ele vai tocar muito mais notas e também vai buscar uma região mais médio grave, né? Do próprio amplificador ali, né? Do próprio timbre do instrumento. O baixista tende a fazer isso, né? Uma outra característica, o piano. O piano geralmente vem com um Fender Rhodes, né? Ele é um instrumento mais tendenciado também para o médio agudo, né? As frequências dele vão chamar mais ali naquela região. Então, você vai ter, nesse caso aí, você vai ter que pensar bem no quanto que você vai deixar de sub para o auditório. Você vai ter que, necessariamente, óbvio, vai ter que ser feitos os cortes, vão ter que ser feitos, né, os tratamentos ali de frequência para cada instrumento, porque a gente ainda tem as vozes, pode ser que a gente ainda tenha um naipe de metais, né? Então você vai ter que fazer os cortes corretos, mas normalmente nesse tipo de situação você vai ter que subir o sub aí uns 4 dB, uns 5 dB, mais ou menos, para que o som chegue com o peso necessário, né? Porque tá tudo. Repara que a tendência está indo para médio agudo, né? Entenda isso, que esse estilo vai tendenciar as notas que vão ser tocadas, os timbres que vão ser tocados, tá indo para essa tendência médio agudo. Então você vai ter que subir, né? As caixas de sub um pouco mais para que você tenha mais graves, para que o som chegue pesado, nítido e sem agredir, sem dar fadiga auditiva em quem está ouvindo do lado de cá. Por que eu estou dando essas duas referências tão polares dessa forma? Porque em meio a isso aí, você vai ter várias outras situações. Você vai ter a situação daquele cantor que é violão e voz, você vai ter aquela situação da cantora que é piano e voz, você vai ter aquela situação de um grupo que não é nem totalmente worship, nem totalmente groove, você vai ter aquela coisa que está no mix ali dessas duas situações.
Então, assim, vale a pena, vale muito a pena você se atentar, você se alinhar em como trabalhar cada um dos estilos. Você que é da técnica, você que está aí nessa parte de sonoplastia aí na sua congregação, você se atentar qual é o estilo da banda que vem, como que o pessoal toca, conversar com o pessoal antes, perguntar, né? Olha, vocês usam mais piano Fender Rhodes, né, nos teclados, a guitarra é mais limpa, é mais seca, né? Vale a pena perguntar, porque aí você vai conseguir construir uma sonoridade mais apropriada para aquele estilo, porque não tem como. Música executada de forma diferente, ela vai exigir uma mixagem diferente. Eu falo isso para você porque, além de toda a experiência que eu tenho com o louvor em si, eu trabalho diariamente, né? Diariamente eu trabalho construindo aqui música, produzindo música, e eu produzo vários estilos diferentes para pessoas no Brasil todo. E todas essas produções, cada uma delas vem de um jeito, cada uma delas vai ter uma sonoridade. Então, a gente precisa ficar atento. Por quê? Porque quando é executado a um estilo mais pesado, a gente vai ter que usar uma técnica de mixagem que vai favorecer aquele estilo. Quando é um estilo que é um pouco mais solto, um pouco mais flutuante, outra coisa, a gente vai ter que usar uma mixagem que vai favorecer a sonoridade desse estilo. Então é importante você estar alinhado, você estar bem assim, direcionado e antenado no que vai acontecer, porque vai fazer toda a diferença, sim, com toda certeza. Tá joia, pessoal? Espero ter conseguido trazer uma informação que vai acrescentar aí para você e para a sua equipe. Se você puder, compartilhe esse vídeo com o pessoal da sua equipe técnica aí, porque isso aí, com certeza, a gente está fazendo, eu estou fazendo essa playlist aqui sobre alinhamento de sonoplastia ao músico. Estou fazendo com muita gratificação, com muita gratidão, né? Porque eu acredito que isso vai acrescentar no reino de Deus aqui na Terra. Então, que a gente possa trabalhar juntos aí. Se você puder, compartilha, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e você também ativa o sininho, por favor, para você ser notificado do meu novo conteúdo quando ele acontecer, tá joia? Forte abraço e até a próxima!